E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bora conferir mais uma aulinha aqui no nosso canal. A aulinha que eu tô trazendo para vocês essa semana é a mãozinha da família Adams. Antes de começar, já deixa aí o seu like que é muito importante para o nosso canal. Se possível também, compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp, Facebook com as suas amigas e fala aqui nos comentários a cidade onde você está assistindo o nosso vídeo e o que você está achando dessa aulinha. E para quem não me conhece, me chamo Daniele Victor e sejam todos bem-vindos ao Artes em Linha. No vídeo de hoje vamos conferir a aulinha completa da mãozinha da família Adams. É uma mãozinha bem flexível. Eu vou ensinar vocês a fazer esse passo a passo para dar movimento à mãozinha. É uma aulinha super rápida e fácil de fazer. A mãozinha você também pode conferir a aulinha dela em PDF. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixo o link de compra do PDF da mãozinha. Por apenas R$10 você pode também ter a receita por escrito. E aí, vocês gostaram da mãozinha da família Adams? Quer continuar conferindo essa e outras receitas do nosso canal? É só se inscrever e ativar o sininho de notificação. Você também pode apoiar o nosso canal se tornando membro do clubinho Artes em Linha. Por apenas R$ 7,99 você vai conferir aulas exclusivas do nosso canal. É só clicar nesse botão que está aqui embaixo no vídeo Seja Membro e se tornar membro do clubinho Artes em Linha. E sem mais delongas, bora conferir essa aulinha. Vamos iniciar a nossa aulinha. Eu vou ensinar vocês primeiro a fazer essa basezinha, ó, para dar movimento aos dedinhos da nossa mãozinha. Então, aqui, ó, eu tenho aqui 4 fios, vou precisar de 5, vou preparar esse aqui com vocês, tá? Esse aqui é um aramezinho para artesanato, esse vem encapado, mas você pode comprar sem ser encapado mesmo. Tem que ser um fiozinho flexível, que não tore fácil, tá? Então, aqui eu já tenho 4 dedinhos prontos, vou preparar o quinto com vocês. Tenho 27 centímetros de arame, vou dobrar aqui ao meio, ó. Vou dar uma enrolada aqui na ponta, vou segurar aqui com o alicate. E vou rodar essa outra ponta aqui, ó. Tem que rodar de forma que ela fique no meio, bem certinho. Vou rodando até ficar com esse espaço bem pequenininho. Pronto, tá pronto o dedinho. Agora eu vou juntar os arames para dar formato aos dedinhos. Você pode prestar atenção que tem um dedinho maior, outros menores, e eu tenho que fazer do mesmo jeito aqui. Eu vou pegar aqui, ó, o dedinho indicador, né? Vou botar dessa forma. Tá vendo que esse aqui tá mais embaixo. Esse aqui eu deixo igual a esse aqui. Pode botar tudo junto, depois você separa, tá? Vou pegar aqui o dedo midinho, né? No caso, médio. E o polegar. Eu deixo o polegar igual com o midinho. Esse aqui, o indicador, igual com o anelar. E o mínimo pra cima. Então, aqui, ó, agora eu vou juntar. Como é que eu vou fazer? Vou pegar 2, puxo pra cá, e 3, puxo pra cá. Depois é só enrolar aqui, ó. Vou pegar aqui o alicate, que fica melhor pra fazer isso. Eu vou deixar na descrição do vídeo, onde eu deixo a lista de material que eu utilizei para fazer essa mãozinha. A numeração de alguns arames para fazer essa mãozinha, tá? Porque esse aqui eu comprei
Faz tempo que eu comprei ele e ele não tem mais a etiqueta, mas eu já vi aqui alguns e vou deixar na descrição do vídeo. Pronto. Aqui tá enrolado, depois a gente vai separar aqui os dedinhos. Olha o que eu vou fazer. Vou pegar essa ponta e vou virar. Aperta assim, ó, bem, pra ele ficar bem juntinho. Agora, eu vou utilizar essa fita aqui, eu achei ela bem legal, enrolando na peça, essa mãozinha aqui eu fiz com ela. É bom que ela já é a largurinha certinha, ó. E vou dar várias voltas aqui, ó, aonde a gente enrolou. Aqui você pode estar bastante, que não tem problema não, tá? Quanto mais, melhor, que evita de soltar. Aperta aqui só pra fechar. E agora é só dividir os dedinhos assim, ó. Não separa muito, porque quando você for colocar na mão é que você vai colocar certinho. E aqui tá pronta a caveirinha da mão da nossa mãozinha. Agora vamos trabalhar os dedinhos. Já tenho aqui pronto o polegar, o indicador, o médio e o anelar. Eu deixo o dedo mínimo, que é esse aqui, por último. Por quê? Porque é ele que eu vou juntar todos os dedinhos. Deixei aqui um para finalizar, para mostrar para vocês. Sempre que terminar as carreiras, você vai finalizar da seguinte forma. Aqui, ó, cortei o meu fio, vou puxar, vou passar aqui na minha agulha. Todos os dedinhos é feito da mesma forma, só muda a quantidade de carreiras, tá? Então, passei aqui, vou pular um ponto, no ponto seguinte, da frente para trás. Eu passo aqui com a minha agulha, venho aqui no meio, pela parte de cima do último ponto, passo aqui, puxo para que ele fique igual com os outros, e aqui dentro é só dar um nozinho. Aqui eu eliminei um ponto e fiz outro. Vou cortar um pouquinho do excesso para não ficar tão grande. Não coloca enchimento agora, tá? O enchimento só vou colocar quando colocar o esqueleto. Então, aqui já tô com os dedinhos prontos. Vou fazer agora o mínimo, que é para juntar esses aqui. Então, aqui nesse dedinho eu vou mostrar para vocês como é que se inicia todos os dedinhos e vou falar a quantidade de carreiras de cada um. Então, aqui eu vou iniciar com o anel mágico. Então, eu vou contornar aqui o meu dedo, seguro aqui para guiar. Com a minha agulha, eu passo aqui, ó, por baixo do fio que tá enrolado no meu dedo e por cima do fio que tá vindo do novelo. Agora, passo aqui por baixo, puxo esse fio, vou passar aqui por baixo de novo e puxo esse fio. E com isso, eu tô com o meu anel mágico pronto. Então, dentro desse anel mágico, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou puxar esse fio menor aqui, aperta bem. Vou pegar um outro fio, que é para marcar o início das minhas carreiras, mas você pode utilizar um marcador, um clipe, o que você achar melhor. E vou iniciar agora a minha carreira de número 2. Na carreira 2, eu vou trabalhar um ponto baixo no primeiro ponto. E no segundo ponto, um aumento. Próximo ponto, um ponto baixo. E próximo ponto, um aumento. Próximo ponto, um ponto baixo. E próximo ponto, um aumento.
Então, na carreira de número 2, eu repeti por 3 vezes, 1 ponto e 1 aumento. E ela ficou com 9 pontos baixos. Todos os dedinhos é da mesma forma. Vou virar. E agora, vou trabalhar as carreiras de sequência. Então, vou falar agora para vocês, cada dedinho, quantas carreiras são. Então, deixa eu colocar aqui. Vamos lá. O polegar e o dedo mínimo, que é esse que eu tô trabalhando agora com vocês, vocês vão trabalhar da carreira de número 3 até a carreira de número 7, 9 pontos baixos para cada carreira. É um total de 5 carreiras. Para o indicador e para o anelar, vocês vão trabalhar da carreira 3 até a carreira de número 8, 9 pontos baixos para cada carreira. É um total de 6 carreiras para esses dois dedinhos. E para o dedo médio, que é o dedo do meio, vocês vão trabalhar da carreira 3 até a carreira de número 10, 9 pontos baixos para cada carreira. É um total de 8 carreiras. Eu vou deixar aqui no cantinho da tela para vocês, cada dedinho, para vocês não confundirem, tá? Então, aqui, esse aqui é o mínimo, né? Eu vou trabalhar da carreira de número 3 até a carreira de número 7, 9 pontos baixos para cada carreira. Então, são um total de 5 carreiras. Então, eu vou concluir ele aqui e já volto. Concluí a minha sequência, não vou arrematar o fio, porque esse é o último dedinho, então eu vou pegar ele, continuar para juntar os outros dedinhos, tá? Então, o que é que eu faço? Passo aqui o meu marcador. Essa é a primeira carreira da mãozinha. Vou trabalhar 4 pontos baixos, então, tem 1, 2, 3 e 4. 4 pontos baixos. Vou pegar aqui o dedinho anelar, que é esse dedo aqui, e vou fazer um ponto baixo nele em qualquer parte. Então, vou vir aqui, ó, faço um ponto baixo, mais um ponto baixo, um total de 4. Então, aqui eu já tenho 2, 3 e 4 pontos baixos. Agora, eu vou pegar o médio, esse dedo aqui do meio, fazer a mesma coisa, 4 pontos baixos, vou iniciar em qualquer parte. Então, pego aqui, faço um ponto baixo, próximo ponto, um ponto baixo, próximo ponto, um ponto baixo. São 4 no total. Já tenho 3 e 4. 4 pontos baixos e já tá aqui no lugar o dedo mínimo, o anelar e o médio. Agora, eu vou pegar o indicador, que é esse dedo aqui, e vou trabalhar nele 9 pontos baixos. Essa parte aqui é a parte de baixo da mãozinha. Então, vou trabalhar 9 pontos nesse dedinho. Então, aqui eu já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora, eu vou trabalhar a parte de cima da mãozinha, voltando aqui. Então, eu vou vir agora para o dedo médio e trabalho 5 pontos baixos. Vou fazer aqui esses 5 e já volto. Concluí aqui os 5 pontos baixos, agora eu vou para o dedo anelar, também trabalho 5 pontos. Vou fazer esse com vocês. 1, 2, 3, 4
e 5 pontos baixos. E agora, eu vou pro mínimo e também trabalho 5 pontos baixos. E essa carreira vai ficar com 36 pontos baixos. Então, aqui eu já tenho 2, 3, 4 e 5. Agora, eu vou iniciar minha carreira de número 2 da mãozinha. E a partir da carreira 2, eu vou fazer uma sequência de 4 carreiras, cada uma com 36 pontos baixos. São carreiras circular. Então, eu vou trabalhar aqui da carreira 2 até a carreira de número 5. E já volto para colocar o polegar no lugar. Concluí aqui a minha sequência, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 6 e vou colocar o polegar no lugar. Então, aqui eu vou trabalhar 13 pontos baixos. Então, vou fazer aqui esses 13 pontos e já volto. E aqui os 13 pontos, vou pegar o polegar, coloco dessa forma para baixo, ó. E vou vir aqui em qualquer ponto, passo pelo polegar e no ponto seguinte na mãozinha, dessa forma aqui, ó. Puxo o fio passando pelos dois e completo meu ponto baixo. Novamente, próximo ponto no polegar, próximo ponto na mãozinha, passo o fio pelos dois e completo meu ponto baixo. Vou trabalhar aqui um total de 4 pontos dessa forma. Passo de um lado para o outro, puxo e completo meu ponto baixo. Próximo ponto, passo de um lado para o outro, puxo o fio e completo meu ponto baixo. Agora, eu vou voltar só para cima da mãozinha. E vou finalizar a minha carreira com 19 pontos baixos. E essa carreira continua com 36 pontos. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 7. E na carreira 7, eu vou trabalhar 13 pontos baixos. Vou fazer aqui esses 13 e já volto. Concluí aqui os 13 pontos, agora eu vou trabalhar só em cima do dedo. Então, eu venho aqui, ó, primeiro ponto, só em cima do dedinho, e trabalho 1. Próximo ponto, 2, não tô pegando na mãozinha, só no dedo. 3, 4 e 5 pontos baixos. Agora, eu vou vir só pra cima da mãozinha e vou fazer uma diminuição. Então, eu vou pegar aqui, ó, alça da frente, passo o fio pelas duas alcinhas e completo meu ponto baixo. E agora, eu vou finalizar a minha carreira com 17 pontos baixos. E essa carreira continua com 36 pontos. Concluí aqui a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 8, e a partir da carreira 8, eu vou fazer uma sequência de 4 carreiras, cada uma com 36 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar da carreira de número 8 até a carreira de número 11 e já volto. Concluí aqui a minha sequência, chegou a hora de colocar o esqueleto no lugar, então, eu vou colocar cada fiozinho desse em cada um dedo. Então, eu venho aqui, ó. Muito cuidado nessa hora para não colocar dois no mesmo espaço e acabar um dedinho ficando sem o ferrinho. Então, aqui, coloquei, ó, tá todos os dedinhos com o esqueleto. Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o enchimento aos poucos e vou preenchendo
cada dedinho da mãozinha. Você vai pegando aos poucos e vai preenchendo aqui, ó, os dedinhos. Coloca o enchimento até em cima, tá? Coloca o enchimento em todo o dedinho. Então, eu vou colocar aqui o enchimento dos meus, que não tem segredo nenhum, e já volto para continuar. Concluí aqui, ó, coloquei todo o enchimento em todos os dedinhos, ó, tá bem cheinho. Agora, vamos continuar aqui. Eu vou iniciar a carreira 12, e na carreira 12 eu vou trabalhar 2 pontos de início. Então, vou fazer aqui 1 e 2. E vou trabalhar uma diminuição. A diminuição é a alça da frente do primeiro e do segundo. Puxo o fio aqui, ó, pelos dois e completo meu ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de 4 pontos e uma diminuição por 5 vezes. Já fiz uma, falta 4, e vou finalizar minha carreira com 2 pontos baixos. E essa carreira vai ficar com 30 pontos. Concluí aqui a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 13. E na carreira 13, eu vou trabalhar 3 pontos. 1, 2... e 3. E uma diminuição. Vou pegar a alça da frente do primeiro e do segundo ponto. Passo o fio pelos dois e completo meu ponto baixo. Vou repetir esse processo de 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Já fiz uma, falta 5, e essa carreira vai ficar com 24 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 14. E a partir da carreira 14, eu vou fazer uma sequência de 5 carreiras, cada uma com 24 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar da carreira de número 14 até a carreira de número 18. Vou colocar enchimento em toda a mãozinha e já volto. Concluí aqui a minha sequência, já cortei o fio com espaço para costura, coloquei todo o enchimento, cobri até a basezinha, ó, que a gente fez, o esqueleto. Agora, eu vou puxar esse fio aqui, que é para finalizar. Passo aqui. Vou pular um ponto, no ponto seguinte, da frente para trás, vou passar com a minha agulha. Volto aqui no último ponto, pela parte de cima no meio. Puxo para ficar igual com os outros. E aqui atrás eu vou prender, dando um nozinho. Aqui eu eliminei um ponto e fiz outro. E a primeira parte tá pronta. Vou trabalhar agora o punho, que é essa basezinha aqui, ó, que eu vou colocar na mãozinha. Então, vou iniciar aqui com o anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Puxa esse fio menor aqui, ó. Aperta bem. Vou pegar um outro fio para marcar o início das carreiras. E agora, eu vou iniciar a minha carreira de número 2. Na carreira 2, eu vou trabalhar um aumento para cada ponto de base. A minha base tem 6 pontos, então, aqui eu vou trabalhar 6 aumentos. Então, eu venho no primeiro ponto e faço 2 pontos baixos nele, é o meu primeiro aumento. No segundo ponto, 2 pontos baixos, já tenho 2 aumentos. Terceiro ponto, 2 pontos baixos.
3 aumentos. 4, 5 e 6 aumentos. E essa carreira ficou com 12 pontos baixos. Agora, eu vou iniciar minha carreira de número 3, trabalhando no primeiro ponto, um ponto baixo. No segundo ponto, um aumento. No terceiro ponto, um ponto baixo. E no quarto ponto, um aumento. Então, na carreira de número 3, eu vou repetir por 6 vezes um ponto e um aumento. E essa carreira vai ficar com 18 pontos baixos. Concluí aqui a minha carreira. Antes de continuar, eu vou fazer uma marcação aqui, ó, um pedacinho de papel, para fazer o molde da basezinha da mãozinha. Então, aqui eu faço, ó, passo, fazendo um círculo. Então, aqui eu fiz um círculo. Eu tô utilizando para base uma tampinha de margarina, mas você pode usar acetato, o que você quiser. Como a minha tampinha de margarina, ela é transparente, então eu só vou colocar aqui em cima, ó, e passar esse molde que tá embaixo, aqui para cima e depois cortar. Se não for esse caso, né, se não for transparente a basezinha, você tem que cortar. Você tem que cortar essa base aqui e depois marcar o seu acetato, ou uma tampinha também de sorvete, o que você tiver durinho assim, plásticozinho durinho, para fazer a base do punho. Então, aqui tá pronta a minha base do punho. Vou continuar aqui com a minha próxima carreira. Vou trabalhar agora a carreira de número 4, e na carreira 4 eu vou iniciar com um ponto baixo e um aumento. Agora, eu vou trabalhar 2 pontos, 1 e 2, e um aumento. Vou repetir esse processo de 2 pontos e um aumento por 5 vezes. Já fiz uma, falta 4, e vou finalizar minha carreira com um ponto baixo. E essa carreira vai ficar com 24 pontos. Concluí a minha carreira, já cortei o fio, cortei só com espaço para finalizar. Vou puxar aqui, ó, com a ajuda da agulha. Eu vou fazer a finalização, é a mesma que a gente fez na mãozinha. Deixa eu passar aqui. Vou pular um ponto, no ponto seguinte, da frente para trás, passo com a minha agulha. Volto aqui no último ponto pela parte de cima. Puxo para que ele fique igual com os outros. E aqui atrás eu vou prender esse fio. Eu vou aproveitar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o marcador. E dar um nozinho aqui, sem apertar, tá? Só para que o fio fique assim, ó. Corto o excesso. E a base do punho tá pronta. Agora, eu vou pegar o plásticozinho que eu cortei, né, pra fazer a base aqui, ó. Vou utilizar cola de silicone líquida pra colar. Tem que fazer isso antes de costurar, tá? Passo a cola em toda a basezinha, menos na ponta, tá? Só aqui no meio. No caso, entre as carreiras, da carreira 3 até a carreira 1. A 4 você não passa cola. Só pra colocar a basezinha aqui, ó. Agora, é só esperar aqui de 3 a 5 minutos secar. Então, vou esperar secar para continuar com vocês. Basezinha pronta, chegou a hora de montar, né? Fazer a costura aqui do punho. Então, coloco nessa posição aqui, eu vou iniciar a costura em qualquer parte. Já tô aqui, ó, com a minha agulha. Vou introduzir aqui, ó, no punho, que é essa basezinha aqui. E na mãozinha. Passo aqui, vou aqui
Volto aqui pro mesmo espaço, mas já vou sair aqui no meu ponto, deixa eu ver aqui qual é, esse aqui. No meu ponto seguinte. E venho para o ponto que fica reto com esse aqui, ó, no caso, é o ponto seguinte no punho. E já vou pro próximo ponto aqui, ó. Vou pro ponto seguinte aqui no punho e no ponto seguinte aqui na mãozinha. Vai costurando e vai apertando, tá? É para mostrar mesmo o fio aqui, ó, porque aqui é a base da mãozinha. Então, vou fazer aqui a costura, costurando ponto a ponto. Se precisar colocar enchimento, você coloca, tá? O meu tá o suficiente, porque não pode ficar aqui estufado, pra mãozinha ficar em pezinha quando precisar colocar ela nessa posição aqui, tá? Então, eu vou concluir essa costura e já volto. E aqui a minha costura, o último ponto deste aqui, ó, que é pra finalizar com vocês. Então, vou passar aqui a minha agulha. Aperta bem. Passo com esse fio por dentro da mãozinha, sai em qualquer parte. Aqui eu vou dar outro nozinho pra garantir, né, ficar certinho. Passo novamente. E já saio em outro espaço. E tá pronta a mãozinha. Chegou a hora de bordar a mãozinha. Eu vou fazer esse primeiro aqui e depois a gente vai descer fazendo os outros. Então, aqui eu tô utilizando a linha Anne na cor preta. Vou iniciar aqui atrás. Vou entrar aqui e sair aqui, ó, na minha última carreira da mãozinha e aqui na minha última carreira do punho. Igual a costura que a gente fez para juntar o punho à mãozinha. É a mesma coisa, tá, gente? Então, eu venho aqui, ó. Vou deixar um espaço para finalizar. Vou vir dessa forma aqui, ó. Vou pular um ponto e no próximo eu saio com a minha agulha. Volto aqui no ponto de baixo. Pulo um ponto. E no próximo, eu saio com a minha agulha. Venho aqui pro ponto de baixo, que dá reto com esse ponto aqui, ó. Pulo um ponto. E saio no próximo. E assim, vou fazendo toda a costura, né? Da mãozinha, no caso aqui, o bordado. Então, eu vou concluir essa parte aqui e já volto. Concluí o bordado aqui do punho, voltei aqui para o início, agora é só dar um nozinho. Vou cortar aqui o excesso do menor. E passo com a minha agulha pelo mesmo espaço, só para esconder esse nozinho. Pode sair em qualquer parte. Puxo e corto aqui o excesso. Vou passar com a minha agulha assim. E o punho tá pronto. Agora, eu vou fazer esse bordado aqui, ó, da lateral, esse maior. Já fiz a minha marcação aqui. Essa primeira aqui, entre as carreiras 2 e 3, entre o dedo médio e o dedo anelar. Essa aqui entre as carreiras 10 e 11, passando um pouquinho aqui, ó, do dedo mínimo. Vou pegar aqui o meu fio, vou introduzir aqui em qualquer parte e vou sair nesse primeiro alfinete aqui. Deixo um espaço aqui que é para finalizar. E venho para esse aqui, ó. Só que aqui eu já vou sair para fazer esses risquinhos aqui. Esses risquinhos aqui você pode fazer
do jeito que você achar melhor, tá? Nunca vai ficar igual um com o outro. Então, eu vou vir aqui, vou sair aqui na carreira embaixo. Ó, sair na carreira embaixo, já no pontinho do lado, e vou pro ponto que fique mais ou menos reto os dois aqui, ó. E já vou pro próximo ponto, no caso aqui, próxima carreira. E venho pro ponto aqui, ó, na próxima carreira, no caso aqui na carreira de baixo, que fique reto com esse aqui. Desço pro próximo. E assim, ó. Esse aqui, eu vou entrar mais aqui no pezinho, que eu quero que fique bem juntinho. Já desço pra próxima carreira, tá vendo, ó? Venho pra cá, desço pra próxima carreira. E assim, vou fazendo a costura da cicatriz. Esse aqui eu vou deixar juntinho. Aqui também, você quem vai decidir a quantidade, né, que você quer que fique a sua cicatriz. E daqui eu já volto para o início. Ó, como ficou a cicatriz da mãozinha. Agora é só dar um nozinho. Corta excesso de um lado. E passo com a agulha para esconder o nozinho. E finalizamos aqui a cicatriz. Agora eu vou fazer essa segunda cicatriz. Já fiz a marcação. Essa primeira aqui, entre as carreiras 7 e 8, reto com o dedo médio. E essa aqui é entre as carreiras 11 e 12. Vai pegar um pouquinho aqui, ó, na lateral do polegar. Então, vou introduzir aqui, em qualquer parte. Sempre passa por baixo do enchimento, principalmente quando é fio preto, para não mostrar. Venho aqui, ó, para o meu primeiro alfinete, vou deixar um espaço para finalizar. E venho aqui, ó, para o meu segundo alfinete. E vou fazer do mesmo jeito que eu fiz com essa daqui, ó. Que é para fazer aqui a marca da costura. Então, entra aqui. Vou sair aqui entre tô na mesma carreira. Só que um pouquinho mais na frente. Aqui, gente, você pode trabalhar do jeito que você achar melhor, tá? É só não ter medo e fazer do seu jeitinho. Vou pro próximo ponto, no caso aqui, próxima carreira. Venho pro outro lado, que fique reto. Aqui é mais no olhômetro. Você vai olhando, vai vendo como vai ficando melhor a costura e vai fazendo. Aqui é como se fosse a costura da cicatriz. Volto aqui para o início. E vou amarrar o fio igual eu fiz aqui. E tá pronta a nossa segunda cicatriz. Agora, eu vou fazer a terceira cicatriz. A terceira cicatriz é no dedo indicador. Esses dois primeiros aqui é entre as carreiras 2 e 3. Então, eu coloquei um aqui, ó, entre um dedinho e outro. E esse aqui na lateral do dedinho. E esse aqui é entre as carreiras 4 e 5.
meio que centralizei aqui, ó. Vou pegar aqui a minha agulha com a linha, vou entrar em qualquer parte e vou sair nesse aqui. Deixo um espaço para finalizar, vou vir para esse amarelo e vou sair no branco. Antes de puxar tudo, eu vou passar aqui por baixo. Vou voltar aqui pelo mesmo espaço e vou vir aqui já para fazer esses riscos aqui, ó. Tá vendo aqui? Puxo bem para ficar assim, ó. Deixa eu puxar esse aqui também. E agora é só fazer o risquinho. Eu vou aqui para a carreira de baixo. Já vou para essa outra carreira aqui, ó. Lembrando, não tenha medo de fazer o bordado, tá? Se errar, faz de novo. E aqui fica a seu critério. Você pode fazer como você achar melhor. Vou voltar aqui, ó. Deixa eu botar um pouquinho mais pra perto. E já volto aqui para o início. E agora é só dar um nozinho, igual eu fiz aqui. E tá pronta a nossa terceira cicatriz. Agora eu vou fazer a quarta cicatriz, que é aqui, ó, no dedo anelar entre as carreiras 4 e 5. Vou pegar aqui a minha agulha. Vou baixar aqui esse dedinho para ficar mais fácil para fazer o bordado. Vou entrar aqui na lateral. 1, 2, 3, 4. Vou entrar entre as carreiras 5 e 6 para sair entre as carreiras 4 e 5. Vou sair aqui na lateral. Vou deixar um espaço que é para finalizar. Vou contornar essa carreira. E vou entrar aqui, ó, no mesmo espaço. Só que eu vou entrar já fazendo esses risquinhos que a gente trabalhou aqui, ó. Então, eu venho pra carreira de baixo. Pulo a carreira que tá com fio e vou pra carreira de cima. E já saio aqui, ó, no próximo ponto. Venho pra carreira de cima e já vou aqui pra trás. Aqui atrás eu saio em qualquer parte também. Deixa eu vir aqui. E vai fazendo aqui a marca da cicatriz. E agora eu já vou sair aqui, ó, que é pouquinho no dedo. Deixa eu sair aqui onde eu entrei. E aqui é só arrematar o fio, igual foi feito no início. E tá pronta a quarta e última cicatriz. Finalizamos a nossa aulinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se possível também, compartilha esse vídeo e fala aqui nos comentários o que você achou da nossa aulinha. Para conferir o PDF da mãozinha, é só vir aqui no primeiro comentário fixo e também na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link lá para vocês. E para conferir outras aulas do nosso canal, é só conferir a playlist que eu vou deixar no final desse vídeo. E até a próxima aula!